hoje, num dia tão sério, para mim todos os demais dias também são, mas como hoje a data, né, mexe muito com a questão da vida, né, e muitas vezes da falta dela e de algumas pessoas que acabam partindo e outras que ficam, acabam sofrendo muito. E hoje a gente convidou a Tatiane Alves, que é psicóloga, para falar sobre como podemos acolher a pessoa enlutada, aquela pessoa que está num momento difícil e que muitas vezes a gente não sabe nem como se comportar. Aí a gente convidou uma profissional, a Tatiane, para conversar com a gente, né, Tatiane? Seja bem-vinda aqui no nosso programa, para que a gente possa falar sobre esse assunto. Hoje é o dia D, mas todos os dias são dias importantes para falar sobre esse assunto e para a gente dar esse acolhimento tão sério para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos de uma forma tão complicada, tão difícil de entender, que a gente não vai entender nunca. E, ao mesmo tempo, a gente parar para pensar que essa pessoa enlutada também está ali precisando desse acolhimento, desse cuidado. Tudo bem? Sim. Bom dia, Bom dia. Bom dia a quem nos assiste. É um momento, né, uma abertura muito importante para que a gente possa discutir realmente isso. É um momento, né, uma transição difícil, onde, como você falou, as pessoas não sabem como conduzir, não sabem como acolher. A própria pessoa que vivencia a perda, o luto, passa por um processo que é um processo muito complicado, que exige, de certa forma, uma atenção, exige o acolhimento e, em alguns casos, exige também um acompanhamento profissional. Eu queria que você falasse um pouco como é que as pessoas podem trabalhar essa questão do acolher ou até mesmo cuidado quando você vai chegar numa pessoa que perdeu seu ente querido desta forma. Como você agir? Qual seria a sua atitude? Você quer dar uma atenção, você quer acolher e você quer cuidar dessa pessoa enlutada. Como é que a gente faz isso? Sim, Vanusa. A principal forma do cuidado é o ouvir. Então, ouvir mais do que falar, que é o que aquela pessoa naquele momento vai estar precisando. Normalmente, é natural que a gente não saiba o que falar até em momentos de outro tipo de perda, né, como uma perda natural. A observação é que a gente esteja presente, esteja próximo. O acolhimento, ele não precisa ser necessariamente através das palavras. Você está próximo, perguntar para a pessoa qual é a ajuda que ela precisa, onde ela quer ser ajudada, se ela quer ser ajudada. Então, está disponível para o que a pessoa possa precisar, né, o que ela queira no momento, está ali ao lado. A questão é estar ao lado e aberta para ouvir e acompanhar também o processo para que ela não se sinta tão sozinha. Aquela pessoa que está enlutada, naquele momento de crise, como é que as pessoas devem ter um pouquinho mais de sabedoria para lidar no dia a dia com essa pessoa? Pronto, aconteceu o fato, você está ali para acolher essa pessoa, mas nós sabemos que o ser humano, ele é muito falho e, obviamente, a paciência dele muitas vezes tem um certo limite. Você vai dando uma atenção, vai cuidando, vai zelando até um certo ponto, mas chega um momento que parece que aquela pessoa que está acolhendo, ela já não quer entender que aquele luto pode ser prolongado ou, ao mesmo tempo, ela pode até vir a se recuperar de uma forma mais rápida ou não. Como é que a pessoa dá essa continuidade com a paciência, com a sabedoria? É justamente isso. Ter a paciência, a compreensão e o respeito pelo tempo e pelo modo como aquela pessoa vai enfrentar. Porque o luto, ele é diferente para todas as pessoas. Existem as fases que a gente identifica, que é o processo do luto, mas elas não têm uma ordem cronológica. Então, é realmente de pessoa para pessoa. Então, nós precisamos observar também um ponto da questão da prolongação, né? Quanto tempo vai durar? Porque o luto, ele é uma resposta natural à morte. O que nós devemos ter atenção é nesse prolongamento. Então, aquela pessoa que perdeu o ente querido e que já passou 12 meses, ainda vivencia o sofrimento como se fosse o primeiro dia como aconteceu, é necessário que tenha ali uma atenção. É importante enfatizar também que, como o processo de cada pessoa ele é único,
Então, nem sempre o luto, a passagem pelo luto, ela vai ser patológica. Ela vai precisar, por exemplo, de uma intervenção. Às vezes, só o apoio da família, a união da família, das outras pessoas também que fazem parte daquele processo, é o suficiente para conseguir elaborar. Mas a paciência, o respeito, ter cuidado também em relação ao que vai falar, não julgar, porque no luto, principalmente em relação ao suicídio, existem características e sentimentos que parecem ser diferentes do outro processo de morte natural ou de outra perda, né? Que o luto também não é só a morte. Como a vergonha, a responsabilidade por não ter conseguido evitar, por talvez não ter percebido, não ter conseguido fazer algo. Então, a vergonha, ela aparece, a culpa, ela aparece, a responsabilidade, ela aparece. Então, nós precisamos ter cuidado também em relação a esse aspecto. Paciência, ouvir, estar próximo, esses são os pontos principais para que esse acolhimento seja feito de uma forma saudável e que possa auxiliar a pessoa naquele processo para que ela ressignifique aquela perda. A gente fala de adultos, mas aí vem as crianças, os filhos, né, os irmãos mais jovens. Como a gente pode já iniciar um tratamento psicológico? O adulto às vezes leva um certo tempo, mas a criança, ela pode ser já automaticamente já ter esse cuidado e já ser levada logo para psicólogos? Sim, é importante esse processo desde a infância. Inclusive, é importante estar enfatizando a busca pelo acompanhamento, ainda que não seja no sentido de já ter um transtorno, uma dificuldade instalada, mas no sentido de prevenção, principalmente no aspecto emocional. Então, quando tem ali um cuidado já na infância, desde a infância, na vida adulta, a pessoa tem uma facilidade maior, pode vir a ter uma facilidade maior para lidar com os acontecimentos. Então, é muito importante o cuidado na fase de desenvolvimento infantil. Olha só, às vezes a gente fala muito de tristeza. As pessoas já acreditam logo que a tristeza é uma das primeiras situações que vai chamar a atenção de quem está ali para ter esse acolhimento. Mas nem sempre é só a tristeza, né? A pessoa pode mudar esse comportamento da tristeza, de repente ela vem para uma alegria imensa e você imagina, não vou dar atenção porque está muito alegre, está feliz. Esse daí, muitas vezes, é a questão do julgamento. Esse daí nem parece que perdeu ninguém. Esse daí nem parece que perdeu ninguém. Aí onde as pessoas podem estar enganadas com essa questão do julgamento, né? Sim, exatamente. O cuidado, a atenção, o acolhimento, ele precisa ser feito durante todo o processo e está observando também essas mudanças de humor. Até porque, às vezes, no primeiro momento, pode ser que a pessoa não tenha aquela sensação do não caiu a ficha ainda. E com o passar do tempo, pode ser que comece a aparecer as repercussões. Então, ela pode até utilizar como uma estratégia de enfrentamento, fazer outras atividades, se distrair para tentar lidar melhor com aquilo. Mas pode ser que em algum outro momento, um pouquinho mais tarde, a dificuldade ela possa aparecer. Então, por isso que o processo ele precisa ser acompanhado, né? O acolhimento ele precisa ser feito durante todo o tempo. Na verdade, não só em relação ao luto, né? A gente precisa ter esse acolhimento para a nossa vida, com as pessoas que a gente convive. Precisamos ter esse olhar de sensibilidade, de não perguntar como você está só pelo fato de perguntar, mas por realmente querer saber como é que está. Muito bom, é bom a gente falar sobre esse assunto, gente, porque às vezes, o que acontece? Às vezes no local de trabalho você tem alguém que passou por essa situação já, mas você não sabe, né? Então, assim, é muito importante que a gente observe, procure saber o que aquele colega de trabalho já passou, né? Buscar entender um pouco mais a história daquela pessoa, procurar saber quais são os conflitos que existem dentro dela, alguns traumas, para que a gente possa também lidar com essa situação e poder ajudar, tanto no trabalho como na família, ou até mesmo entre os próprios colegas, né? Um pouco mais de compaixão, né? Que às vezes a gente não tem. Exatamente, é muito necessário, essa atenção maior a todas as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive a nós mesmos, né? Porque a gente não sabe com quem pode acontecer. Então, nós precisamos dessa atenção, desse cuidado conosco e principalmente com as pessoas que estão vivenciando, né, esse momento. E também em relação, por exemplo, à questão dos sobreviventes, né? A gente está falando dos enlutados, mas tem também os sobreviventes, aqueles que tentaram o suicídio, né, e felizmente não o concretizaram.
também precisa ter uma conduta de acolhimento, porque eles também vivenciam um sofrimento psicológico muito intenso e precisam depois lidar com a vida após a tentativa e às vezes com as dificuldades, com o julgamento, com o não acolhimento. Principalmente o julgamento, né? O julgamento é muito forte, a cultura é muito forte em torno disso. Então tem muito julgamento, questionam muito motivos, banalizam ainda muito a questão do suicídio. Então, nós precisamos discutir essa abertura, esse dia de hoje é justamente para romper, quebrar esse tabu, quebrar esse preconceito. Que nós precisamos, sim, falar, nós precisamos, sim, buscar conhecer para poder ajudar e até para nos proteger também. Respeito à vida, né? Sim, porque exatamente. se aquela pessoa tentou algo e graças a Deus ela não conseguiu, mais um dos motivos para a gente trazer essa pessoa para a vida e não levar ela para um momento difícil, né? Exatamente. Tá certo. Eu gostei muito de ter conversado com você. Lembrando que você atende... Eu atendo na clínica da cidade, estamos lá disponível. Quem estiver precisando de ajuda, né? Quem estiver também observando comportamentos diferentes, sinais de alerta em alguém próximo, encaminhar essa pessoa para o acompanhamento psicológico. A ajuda, ela é isso. Não é só oferecer ajuda. Onde essa pessoa vai encontrar essa ajuda, né? Então, a ajuda nesse sentido que envolve o suicídio, ela parte da família, ela precisa desse apoio, mas ela precisa principalmente de um acompanhamento profissional. Então, nós, lá na Clínica da Cidade, estamos abertos a acolher aqueles que precisam de um cuidado em relação à sua saúde mental. Muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom a gente ter conversado sobre esse assunto e principalmente sobre essas pessoas que, graças a Deus, estão aí com as suas vidas e que elas continuem com a vida delas, né? Sim, de verdade, e a gente ajudando, acolhendo. Com certeza, essas pessoas. né? Vamos fazer a nossa parte e cuidar do outro, né? Cuidar do outro é o grande objetivo da campanha.